Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre os últimos acontecimentos, sobre aquilo que tem sido veiculado agora constantemente na televisão. Temos visto cada dia ali relatos sobre conflitos, sobre guerras, sobre desastres naturais, sobre doenças, enfermidades, tantas coisas que têm afetado tanto a saúde humana como também a própria saúde do planeta. E a reflexão que nós vamos fazer hoje está baseada na palavra de Deus e naquilo que ela nos revela com relação a tudo isso. A questão que nós vamos discutir é como os homens têm visto isso. Um dos grandes enganos que o inimigo de Deus promove, principalmente nos últimos dias, é levar os homens a buscar explicar tudo de uma forma evolucionista, naturalista, vendo assim tudo como eventos que podem ser explicados de uma forma natural e científica, deixando de lado a palavra de Deus, deixando de lado a revelação. Mas não é seguro para o ser humano, de alguma forma, deixar de prestar atenção naquilo que está escrito na palavra de Deus, porque tudo aquilo que aqui está revelado tem um propósito, principalmente aquilo que está revelado nas profecias e que apontam para os últimos dias. Mas como eu disse, o grande problema é que a grande maioria hoje ignora e busca explicar tudo de uma forma natural, como se tudo que está acontecendo faz parte de um processo. Na verdade, sim, faz. Mas o problema, como eu sempre digo, é a interpretação que tem sido feita. Porque dependendo de como eu interpreto, de como eu compreendo, eu chego a uma conclusão. Então, é importante que cheguemos à conclusão correta com relação aos acontecimentos que temos vivido nos últimos dias deste mundo. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando vamos, por exemplo, para o livro de Gênesis, lá no capítulo 7, lendo a partir do verso 17 até o verso 20, nós encontramos aqui o relato do dilúvio. E ali diz assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Verso 22 diz assim: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Verso 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Se lemos esse relato, se falamos sobre a veracidade deste evento, muitos duvidam, muitos questionam. Mas há poucos dias atrás, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um desastre muito grande, que ceifou muitas vidas e trouxe muito sofrimento, muita destruição, muitas perdas. Perdas essas que ainda têm seu efeito sobre a economia, sobre a vida das pessoas. E uma coisa interessante que nós podemos, naqueles dias em que estávamos ali envolvidos, ajudando, participando daquele processo juntos ali, com aquelas pessoas dentro daqueles bairros de Porto Alegre, principalmente dentro de um bairro onde nós estávamos inseridos ali, trabalhando junto à igreja, foi ouvir daqueles voluntários que vieram de outros lugares, de outros estados e até de outros países, fazendo sempre a mesma pergunta. Eles diziam assim: se havia sido dado alerta, se havia sido orientado, por que as pessoas não saíram? Se haviam informações, por que as pessoas não ouviram? Por que todo mundo ficou colocando em risco a sua vida, da sua família, e não saiu? A resposta era simples, porque as pessoas não acreditaram na dimensão daquilo que ia acontecer. Já haviam vivido em outros momentos, outras situações de calamidade, e pensaram que seria, quem sabe, como aquelas, algo não tão forte, não tão grande, não tão devastador, e que em breve voltariam para suas casas, para sua rotina, e que tudo passaria. Mas o problema é que não foi isso que aconteceu. A chuva continuou caindo e todos os lugares e todos que acompanharam nos jornais, nos meios de notícia, viram
o tamanho e a dimensão do estrago que foi causado em quase todo o Rio Grande do Sul. O mesmo, a palavra de Deus, ela alerta. Aqui, quando lemos o texto de Gênesis, diz que 40 dias e 40 noites choveu. As pessoas duvidam que isso possa ser possível de acontecer, que foi impossível que acontecesse um dilúvio. Mas a pergunta é, se poucos dias de chuva, e numa quantidade não tão grande assim, foi possível já colocar um estado todo debaixo d'água, fazendo desaparecer ali cidades. O que aconteceria se agora chovesse durante 40 dias e 40 noites, tanto a chuva caindo de cima como se rompendo, diz a Bíblia, as fontes das águas? E aí a gente volta à mesma questão, o problema da dúvida, o problema da incredulidade. As pessoas não creem, não acreditam porque buscam explicar tudo isso de uma forma natural, tudo isso de uma forma científica. O problema é que enquanto as pessoas questionam e duvidam, as coisas estão acontecendo. Enquanto as pessoas não acreditam, os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. E indiferente a crermos ou não, a entendermos ou não da forma correta, o fato é que em breve tudo será se consumado. Jesus vai vir buscar os salvos. E como vamos nos encontrar naquele dia? Paulo, falando na palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 12 e o verso 1, ele diz que o nosso culto deve ser racional, ou seja, que devemos usar a razão, aquilo que Deus nos concedeu, a capacidade intelectual, para refletir, para observar, para ver. E é isso que devemos fazer nesses últimos dias. Quando você vai para o capítulo 24 de Mateus e para outros textos bíblicos, ali está sendo alertado com relação aos sinais da proximidade da volta de Jesus. Há um quadro que se desenharia e que está realmente se cumprindo agora nos últimos dias. E que é importante que nós nos atenhamos. Porque a forma como eu vejo, como eu compreendo, vai interferir na forma como eu vou reagir a todos esses acontecimentos. Se vejo de uma forma natural, vou fazer como aquelas pessoas na enchente, que não deram atenção, pelo menos não atenção suficiente, que não se preocuparam, que desacreditaram. E muitas perderam sua vida, outras perderam tudo que tinham, e outras ainda estão enfrentando as consequências hoje ainda da enchente. Seja por desemprego, por questões financeiras, por tantas dificuldades que acabaram passando. Deus não quer que ninguém seja pego desapercebido ou que não se prepare para esse momento. Por isso que a palavra de Deus ela traz tudo isso revelado. Mas os homens não têm estudado a palavra de Deus, não têm crido nela. E esse tem sido o problema. Como vai sua fé na palavra de Deus? Você crê naquilo que está escrito? Você tem se preparado? Você tem entendido aquilo que está acontecendo à luz da palavra de Deus? Como eu disse, se você crer ou não crer, as coisas continuarão a acontecer. Aquilo que está profetizado na palavra de Deus se cumpre matematicamente. O problema é reconhecermos isso ou não, porque disso depende a nossa preparação. E não só a nossa preparação, mas a nossa salvação e a nossa vida eterna. Que você possa aproveitar o tempo que você tem para estudar a palavra de Deus, aprender mais sobre aquilo que ali está escrito, também com relação ao fim dos tempos, a tudo que está acontecendo. Que você possa tomar tempo enquanto há tempo para isso. Porque em breve, aquilo que ela anuncia vai se consumar. E aí vai ser tarde demais. Assim como foi para muitos que depois tentaram sair nos últimos momentos e já não conseguiram porque a água já não permitiu. Não perca tempo. Aproveite hoje essa oportunidade que Deus te concede.